tá? Então, a minha ideia nessa breve apresentação é falar justamente sobre essa relação da ortodontia e estética, o quanto que ela melhorou, né, na comunicação, não só então com o paciente, mas também com o nosso colega reabilitador, né? Então, para quem não me conhece, eu sou mestre em ortodontia, mas tem muita gente que dá muita importância para currículo, mas eu já queria resumir isso para vocês, que eu sou mais do que professor, estou ligado metade do meu tempo à área acadêmica, mas eu tenho uma relação forte na clínica, né, no meu consultório. Então, haja visto o quanto que eu estou sentindo agora nesse momento de pandemia, não poder ir para o consultório e, enfim, né, trabalhar naquele meu dia a dia que eu sempre gostei muito. Os meus pacientes, estou morrendo de saudade deles. Tenho tentado matar essa saudade por meio do telefone, por contato telefônico, mas realmente não está sendo fácil. Então, resumindo, quem está falando aqui com vocês é um clínico e que tem uma parte do tempo aí dedicado ao ensino, tá ok? Eu sempre gosto de abrir qualquer tipo de apresentação minha com um ponto de reflexão. Eu já estou até mudando. Eu confesso que não deu tempo ainda de elaborar as minhas ideias que eu estou tendo agora durante a pandemia, para abrir minha próxima aula, que eu sempre monto um tema de aula para correr os congressos, enfim, durante um ano e meio. E eu estou elaborando ainda essa introdução, que realmente me chama muita atenção, o quanto que foi acelerada, né, esse crescimento das ferramentas digitais, do nosso contato com toda essa tecnologia que toma conta da gente hoje. Então, a próxima introdução que eu fizer vai ser justamente em relação a essa aceleração. Mas essa foi uma reflexão que eu fiz durante um ano e meio, 2 anos, nos últimos 2 anos particularmente. Eu justamente eu abri as minhas apresentações fazendo esse ponto de reflexão, né? Apontando aqui as 65 grandes tendências para os próximos 10 anos. E olha que, lógico que eu não vou pedir aqui para vocês lerem essas 65 tendências, eu vou destacar aqui 10 que eu considero muito importantes e que estão diretamente relacionadas ao nosso dia a dia, né? A nossa prática odontológica, que é a evolução tecnológica, conectividade permanente. Hoje não tem mais aquela da gente, eu vou ficar offline. Não, você não está offline. Você, querendo ou não, você está conectado, você está online. Então, envelhecimento da população, o quanto que os pacientes adultos invadiram os nossos consultórios. Antigamente, há 30, 40 anos atrás, quando se falava em ortodontia, quando a gente pensava num consultório ortodôntico, a gente pensava num consultório basicamente com pacientes infantis, juvenis, e hoje a gente entende que a grande maioria dos nossos pacientes talvez seja realmente os pacientes adultos. Então, a preocupação com a beleza, com a saúde, a gente vive um conceito, isso já há muitos anos, eu não sei, particularmente, eu não sei se esse fenômeno que a gente chama de saúde positiva vai continuar após a pandemia, mas o que a gente vivia até então era um valor pela estética muito grande. É o que nós chamamos de saúde positiva. O que seria isso? Hoje, para o paciente se sentir saudade, para o indivíduo se sentir saudável, não basta ele estar ausente, né? A doença estar ausente, né? A saúde ela vai além da ausência da doença, e sim o paciente tem que se sentir bem, bonito. Então, tudo isso tomou conta durante uma geração e que ajudou a inflar o nosso consultório em busca de tratamentos estéticos, né? Então, tudo isso está diretamente integrado ao nosso dia a dia. E aqui no último retângulo, eu aponto aqui as tecnologias, né? A impressão 3D, a possibilidade que hoje que a gente tem de materializar. Eu acho que tem gente com áudio aberto. Quem puder, de repente, desativar o áudio, acho que ajuda bastante, tá bom? Então, quando a gente fala hoje de tecnologias, a gente fala justamente na possibilidade hoje que a gente tem de materializar os nossos pensamentos. Quando a gente faz um planejamento virtual,
pela primeira vez, a gente tem a oportunidade de mostrar para o nosso paciente o que a gente está vendendo para ele. Olha que barato. Antigamente, eu queria falar de do tratamento com o meu paciente, eu tinha ou tentar fazê-lo entender por meio de palavras, e ele ficava com aquela cara de paisagem, eu também achava que estava sendo super elucidativo, que ele estava entendendo alguma coisa, ou eu pegava num livro ou num artigo um caso parecido com o dele. Então, era basicamente essas formas que eu tinha para apresentar o plano de tratamento. E hoje não, hoje eu tenho como mostrar como que vai ficar o tratamento dele, considerando os dentes dele, o sorriso dele. Isso que é o mais importante. Então, ele consegue se ver no tratamento muito mais do que antigamente. E isso, aumentando o entendimento do paciente, a gente consegue concretizar os nossos tratamentos de uma maneira muito mais palatável, né? De fato, hoje a gente consegue converter os nossos tratamentos de uma maneira muito mais factível. Lógico, a gente tem que ter muito cuidado. Eu vejo às vezes as pessoas ficam tão admiradas, maravilhadas com essa tecnologia, com os softwares, com os planejamentos virtuais, e às vezes elas prometem algo que muitas das vezes é difícil de acontecer na prática clínica. Então, se eu tivesse que dar uma dica para vocês a começar nessa minha apresentação, é justamente essa. Sempre quando vocês forem utilizar um planejamento virtual para mostrar para o paciente o que você pensou em relação ao seu tratamento, tomem cuidado para que, de fato, ele entenda que aquilo ali é uma simulação, tá? Porque o virtual ele aceita qualquer coisa. Na prática clínica, a gente entende que existem algumas variáveis que podem impedir aquele resultado que você planejou virtualmente. Então, o grande barato de um planejamento virtual, talvez o melhor planejador virtual, se é que existe essa terminologia, é aquele que consegue interpretar o que pode ser conseguido clinicamente e colocar isso no seu planejamento virtual. Talvez esse seja o grande barato, realmente a gente compreender as limitações inerentes ao paciente, que vão desde inserção óssea, de alguns aspectos que podem aparecer como limitantes para a movimentação ortodôntica e até mesmo em relação aos desejos do paciente, e a gente pegue essa compreensão e aí sim a gente vai fazer um planejamento virtual que seja factível de acontecer, que seja compatível com a realidade do paciente, tá ok? Então, eu sempre gosto de abrir com esse ponto de reflexão que eu acho que é muito importante e faz a gente, de repente, baixar um pouquinho a bola, entender que é uma baita ferramenta, né? O planejamento virtual é uma baita ferramenta que pode ser utilizada, mas que realmente a gente precisa ter um pouco de parcimônia quando a gente vai mostrar um planejamento para o paciente, tá certo? Então, dentro disso, eu, junto com mais um grande amigo meu, nós montamos um passo a passo no consultório. As pessoas adoram essa palavra workflow em inglês, né? E, enfim, é um passo a passo no consultório. Eu tento tornar as coisas muito mais simples no meu consultório, para tentar equilibrar as informações com a minha equipe, com as secretárias. Eu acho isso muito importante, a gente trabalhar numa linguagem simples que seja compreensível por todos, tá? Então, hoje, como que eu desenhei como o paciente vai entrar no meu consultório? Ele entra por um funil central, onde basicamente, uma vez que eu tenho diagnóstico, que eu já tenho o diagnóstico dele, que eu já entendo os seus desejos, eu vou tratá-lo de forma com os alinhadores ortodônticos ou eu vou abordá-lo de forma com um aparelho ortodôntico fixo convencional. Então, basicamente, no consultório, ele vai seguir esses dois caminhos. Eu estou falando aqui por um viés ortodôntico, tá certo? Então, ele entra, eu vou fazer um diagnóstico, eu vou traçar um plano de tratamento. Se esse caso, por exemplo, ele demandar uma relação com outras especialidades, essas outras especialidades elas vão estar inseridas nesse plano de tratamento. E aí, a partir do momento que já tiver um diagnóstico, um plano de tratamento estabelecido, aí eu vou seguir ou um caminho ou vou seguir outro, tá certo?
Então, esse workflow, a gente vai disponibilizar essa aula mais para frente, mas quem quiser, de repente, até tirar uma foto, foi algo que realmente me ajudou muito a me comunicar com a equipe. As pessoas falam assim, poxa, tecnologia é muito legal, pô, eu gosto de tecnologia, eu entendo tecnologia, então para mim vai ser fácil. Na verdade, um grande fator limitante da gente mudar a cultura no consultório é justamente isso, tá? Trabalhar com pessoas que falem na mesma linguagem, que saibam trabalhar com esses recursos, tá? Então, isso é muito importante. A gente ter pré-definido um fluxo de trabalho e ser compartilhado isso com a equipe para que, de fato, as coisas andem da melhor maneira possível. E isso não é fácil. Criar cultura não é nada fácil, tá? Então, a partir desse funil central, a primeira coisa que eu tenho preocupação de fazer com o meu paciente é justamente adquirir os dados dele. Né? O que seriam os dados dos meus pacientes? Eu tenho que colher informações que realmente sejam relevantes e que possam influenciar no meu plano de tratamento. Lógico que aqui eu estou cortando a face para que a paciente não seja identificada, mas eu tenho a preocupação hoje de usar e abusar da fotografia, por exemplo, para colher o máximo de informações possíveis em relação ao sorriso do meu paciente. É algo que me chama muita atenção hoje. Enquanto a ortodontia, durante anos, durante décadas, ela ficou muito voltada para a relação oclusal, né, principalmente a relação posterior. Hoje a gente sabe que os aspectos estéticos eles devem ser levados em consideração da mesma maneira, né? Tomando esses critérios estéticos de forma tão importante quanto os critérios oclusais e funcionais. Então, eu uso e abuso da fotografia, eu acho que aquele clínico, e isso eu sempre fiz, eu lembro que quando eu estava na especialização ainda, eu nem pensava em dar aula, a primeira coisa que eu fiz foi comprar uma câmera fotográfica, né, orientado pelo meu professor na época, hoje um querido amigo, o Carlos Marazzi, ele sugeriu uma câmera, não era nem uma SLR, era uma câmera compacta e que, poxa, me ajudou muito a evoluir como clínico. Então, essa é uma dica, eu acho que a fotografia ela ajuda muito no crescimento profissional, tá? Na avaliação dos nossos resultados. Então, está aqui as fotografias de frente, eu sempre procuro fotografar o paciente com os lábios cerrados, lábios em repouso e paciente sorrindo, perfil direito nas mesmas tomadas e no perfil esquerdo, tá? Eu adoro particularmente essa fotografia de perfil com um paciente sorrindo, que eu consigo ter uma leitura da posição do incisivo muito boa. Esse é um outro aspecto que eu levo muito em consideração hoje. Antigamente eu lembro que o meu diagnóstico era muito baseado em análises cefalométricas, né, em números. E hoje, particularmente, eu não uso os números para caracterizar o meu paciente, para diagnosticá-lo. Basicamente, eu entendo o que o paciente tem de problema e já remeto a uma solução fazendo uma avaliação morfológica do seu sorriso, dos seus dentes. Então, isso são os critérios que, particularmente, eu mais utilizo hoje no dia a dia. Então, essas fotos aproximadas nos ajudam muito a entender se o incisivo está bem posicionado. Eu acho que a posição do incisivo também remete muito a uma individualidade do profissional. Tem profissionais que gostam de bocas mais protrusas, tem profissionais que aceitam incisivos também um pouco mais inclinados para a lingual. Isso vai muito da preferência do profissional e, logicamente, a gente tem que estar sempre aberto a ouvir o paciente em relação às suas expectativas. Isso é muito importante. Tá? Então, essas fotos, eu particularmente, é um protocolo que eu adoto para praticamente todos os meus pacientes e eu sei o quanto que isso me ajudou no crescimento da minha prática clínica. Tá? E aí eu vou para a boca. Na boca são basicamente as 5 fotos padrões que eu uso, e além dessas 5, as fotos dos arcos isolados,
coisa que o ortodontista praticamente não tem o costume de fazer esse tipo de tomada fotográfica. O pessoal da estética dá show, né, em fotografia, nessas análises, né, nessas análises isoladas dos arcos. Eles realmente, né, para avaliar altura gengival, tudo isso sempre foi sempre foi alvo de preocupação para essas especialidades. E para a ortodontia, a gente está começando a engatinhar nessa preocupação que eu acho que vale muito a pena. Tá? Então, essas fotos isoladas dos arcos, elas eliminam interferências que, de repente, podem tirar o seu olho para o que realmente você pode ver ali em relação ao desnivelamento dos dentes, né? É, ao que eu vou chamar daqui a pouco de análise digital do sorriso. Então, essas fotografias dos arcos isolados também ajudam muito a compreender o que o paciente tem de problema e, consequentemente, nos ajuda a remeter soluções para esse problema, para esses problemas. Então, as fotos oclusais, superior e inferior. Então, basicamente, esse é o meu protocolo fotográfico. Essa parte é de suma importância e isso eu já faço na primeira consulta. Primeira vez que eu vejo o meu paciente, antes dele sentar na cadeira, para eu fazer uma avaliação clínica, antes disso, eu fotografo o meu paciente. Isso me ajuda muito. Quando eu amplifico o problema do paciente, o paciente tem uma compreensão muito maior do caso dele. Tá? Então, após o registro das imagens de face, do sorriso, da oclusão, eu vou obter os modelos digitais. E quando eu quero obter os modelos digitais, eu particularmente eu tenho um scanner intraoral disponível no consultório. Não porque eu comprei, porque meu sócio tem. Então, eu falo isso, né? Se você quer ter um scanner no consultório, ou você tem grana e faz o investimento, ou você pode ter um sócio que tenha e seja generoso, né? Então, eu tenho um sócio extremamente generoso comigo, que deixa disponível para mim um scanner onde eu posso obter os modelos digitais do meu paciente de forma muito fácil. Mas para quem não tem o scanner, você pode estar se pensando, poxa, mas eu estou atrasado, então, pô, eu estou ultrapassado, e, na verdade, não necessariamente você está ultrapassado. Logicamente, o scanner, ele te ajuda muito, ele otimiza muito os processos. Mas, se você não tiver, você consegue fazer bons tratamentos tranquilamente, tá? Então, a dica que eu dou, caso você não tenha, ou você solicita ao paciente que faça num laboratório, né, numa clínica radiológica perto do seu consultório, onde ele consiga fazer o exame, ou você ainda pode ter a oportunidade de moldar o paciente. E às vezes eu ouço as pessoas falando, pô, nunca mais moldagem, não existe mais moldagem. E eu ainda vejo, como eu dou aula em Bauru, eu dou aula em Passo Fundo, eu vejo que a realidade, para muitos ainda, não é o acesso ao scanner intrabucal. Então, a gente, de forma democrática, eu sempre tenho um cuidado de gerar essa acessibilidade, dando aqui alternativas para a obtenção dos modelos digitais. Tá? Então, aqui a moldagem, essa moldagem ela precisa ser extremamente fidedigna e para isso a gente usa o material de silicone de adição. Esse é o material que eu usava antigamente, quando eu não tinha um scanner intraoral no consultório. Então, eu usava o Express da 3M, uma relação custo-benefício muito boa, que praticamente sempre me atendeu em todos os casos. Essa aqui é uma dica. Particularmente, eu não usava, né, viscosidade ultraleve para fazer o registro dos arcos, porque ela rasgava muito. Então, a viscosidade, basicamente, que eu comprava era de viscosidade, era numa densidade leve, tá? Mínimo leve. E aí, a partir disso, a partir de uma boa moldagem, a gente vai partir para a obtenção dos modelos de gesso. E aí, a grande dica que eu vou dar a vocês, não queiram vazar o modelo de gesso, porque eu, particularmente, eu não sei vazar o modelo de gesso da maneira como realmente deve ser. Tá? Então, e eu vejo muitos colegas também fazendo de forma equivocada. Então,
A Smart, por exemplo, quando eu tinha um caso que eu queria tratar com alinhador e eu não tinha ali o modelo digital, eu moldava meu paciente, ligava para a Smart ia lá, buscava a moldagem e na Smart, né, na sede da empresa, era vazado o modelo de gesso, seguindo todos os critérios possíveis para que esses modelos de gesso fossem obtidos da maneira ideal, tá certo? Então, quando a gente fala da maneira ideal, a gente fala de um gesso de qualidade, então, por exemplo, a gente tem um Fujirock, numa aglutinação do pó líquido na proporção adequada, na espatulação a vácuo. Então, todos esses processos eles precisam ser cumpridos de forma criteriosa, para que, de fato, a gente consiga obter um modelo digital fidedigno do paciente, tá certo? Então, está aqui os modelos de gesso obtidos a partir da moldagem do paciente e a gente pode, a partir desse modelo de gesso, obter um modelo digital por meio de um scanner de bancada. Tá? Então, aqui um exemplo é o scanner da Sirona, onde a gente insere a base desse modelo como se fosse uma silicona, né? Então, a gente prende a base do modelo aquele eixo de rotação do scanner e, à medida que esse eixo vai rotacionando, a gente tem o modelo digital sendo construído e isso pode ser observado na tela do computador auxiliar que está conectado ao scanner. Então, a gente consegue ali avaliar a qualidade do modelo digital. Se você já identificou alguma falha no modelo digital, basta você clicar ali na área da falha do modelo digital que automaticamente o eixo de rotação já muda para justamente corrigir aquela imperfeição. Então, é um processo extremamente simples de ser feito e, de certa forma, atrativo, né? Isso particularmente me encanta. Nós não fazemos o escaneamento de moldagem ou pelo menos damos preferência a fazer o escaneamento do positivo, que é o modelo de gesso, justamente por conta desse motivo. Quando a gente tem uma moldagem, a gente quer escanear essa moldagem, áreas de sombras podem acontecer. E essas áreas de sombras vão reproduzir falhas nos modelos digitais finais. Então, a gente dá preferência a vazar o modelo de gesso e aí sim escanear esses modelos de gesso. Então, caso vocês não tenham o scanner intraoral de forma acessível, vocês podem trabalhar dessa forma, ou ainda, se vocês têm ali o modelo, o scanner intraoral no consultório, a gente hoje já tem diversas marcas no mercado. Antigamente era basicamente a Sirona que dominava, depois chegou a Trishape, agora tem o Aitero. Então, existem vários tipos de scanner. O Omnicam, por exemplo, era o scanner que tinha no consultório, hoje a gente já evoluiu, a gente está com o Prime Scan da própria Sirona, e são scanners muito interessantes que nos permitem fazer o registro digital da oclusão do paciente de uma maneira bem fácil. Tá? Então, aqui é um exemplo desse escaneamento intraoral sendo feito. Então, aqui o Trios, da Trishape. Hoje a gente tem disponível já há algum tempo scanners que permitem a obtenção de modelos digitais coloridos, isso que ajuda muito. E cada vez essa qualidade da cor, essa fidelidade da cor tem cada vez mais sendo melhorada. Isso é ótimo, principalmente para os protesistas, onde eles conseguem mapear a cor do dente do paciente. Então, basicamente, o processo no Trios ele acontece de forma que você escaneia primeiro o arco inferior, depois você escaneia o arco superior e, por fim, você escaneia a oclusão do paciente, o paciente com os arcos cerrados, e aí você faz o registro da oclusão e o software se encarrega de engrenar os modelos da maneira corrigida. Tá? Então, basicamente, acontece dessa forma. Só eu gosto sempre de apontar algumas dificuldades que eu tenho no meu dia a dia quando eu vou escanear meu paciente. Às vezes, quando a gente vai ver uma propaganda, né, de um scanner, de uma determinada empresa, a gente fica impressionado na velocidade que aquele modelo digital ele é adquirido, pela qualidade, tudo.
Só que aquilo ali depende de inúmeros fatores que muitas das vezes não são levantados. Então, é importante que a gente saiba que para a gente ter um escaneamento rápido, por exemplo, a gente precisa de um computador com processador adequado, a gente precisa ter treinamento, a gente precisa, para ter um modelo digital correto, a gente precisa tomar alguns cuidados, por exemplo, secar o dente do paciente, ter cuidado com afastamento do tecido mole. Então, tudo isso é muito importante e que vai interferir diretamente na qualidade do seu modelo digital final. Então, essa paciente, por exemplo, ela apresentava diastemas e olha lá, olha os diastemas preenchidos por saliva. E se a gente não tem cuidado, a gente vai escanear aquela região e aquele diastema ele não vai aparecer. Isso vai interferir diretamente na qualidade do planejamento virtual, onde muitas das vezes vai gerar colisões onde não tem. Tá? Então, ter esse tipo de cuidado, de secar bem os dentes é muito importante. Eu volto principalmente na dificuldade aqui que a gente tem de escanear a região vestibular dos segundos molares superiores. Porque normalmente, quando o paciente abre a boca, o processo coronoide invade aquela região e diminui muito o espaço para a cabeça do scanner. Então, é muito comum ter falhas nessa região de segundos molares superiores. E a gente precisa chamar a atenção em relação a isso, porque a gente, para ter um modelo digital de qualidade, a gente precisa escanear bem todas as regiões. Se você deixou passar essa falha, o que vai acontecer? Às vezes o software ele se incumbe de fechar essa falha, só que ele vai fechar de forma planificada. E, por exemplo, ali é uma região de curvatura do dente. O dente não é plano. Então, isso pode vir a comprometer a qualidade da adaptação dos alinhadores. Tá certo? Então, é muito importante que a gente tenha modelos digitais adequados em mãos para que a gente siga para os próximos passos com um conforto psicológico de que, de fato, a gente está usando um material compatível com o paciente. Então, ter essa preocupação de conferir os exames realmente se faz valer. É muito importante, antes até mesmo de enviar para a empresa. Tá? Às vezes, o profissional ele acha que pediu na radiologia, mandou a radiologia os exames, ele acha que aqueles exames eles foram bem feitos. E, na verdade, muitas das vezes, a gente não tem exames de boa qualidade. Então, a gente tem que estar atento a conferir e, se alguma falha importante já foi identificada, você não tem nem contratempo de mandar para a empresa e voltar. Você dali já pede para o paciente refazer o exame e você sinaliza na radiologia. Tá certo? Então, isso é muito importante. Ou até mesmo você refaz o exame no consultório. Então, uma vez adquirido todos os dados, basicamente, eu estou falando aqui informações de face, sorriso e oclusão, e os modelos digitais, que são justamente os recursos que eu vou utilizar para fazer o meu planejamento virtual propriamente dito. Tá certo? Então, ainda nesse funil central, eu vou fazer o diagnóstico e remeter o plano de tratamento do paciente. E como eu falei, hoje eu dou muito valor à estética do sorriso do meu paciente, coisa que durante muitos anos a ortodontia, ela basicamente ela pouco voltada para esses detalhes estéticos, em especial da região anterior. E o que me chama a atenção, particularmente, a primeira especialidade que me chamou a atenção quanto à posição do incisivo central superior, para um planejamento, né, de um tratamento, foi a cirurgia bucomaxilofacial. Eu lembro quando eu ia conversar com o Thiago, com o Bruno, eles se preocupavam em entender qual deveria ser a posição do incisivo em relação à face, em relação ao lábio superior, quanto que eles iam impactar a maxila, quanto que eles iam descer a maxila, enfim, gerar plano oclusal. Então, foi a primeira especialidade que eu tive o contato que me chamou a atenção em relação à posição do incisivo central superior, ele ser essa posição, esse dado ser muito importante para toda a estratégia do tratamento. Só que, na verdade, quando eu fui investigar isso na literatura,
muitos artigos, e isso realmente me faz, me remete ao passado, lá quando eu estava na graduação. Na verdade, esse conceito de que a oclusão ela deve valorizar em muito a posição do incisivo central superior. A primeira especialidade que fala isso, e talvez esse conceito seja originado dela, é justamente a prótese, né? Então, vamos voltar lá na prótese total. Como que a gente a gente começava a construir uma prótese total? Pela posição do incisivo central superior. Então, esse é um dado importantíssimo que eu levo muito em consideração hoje no meu tratamento ortodôntico. Definir a posição do incisivo central superior. A partir disso, eu vou montar a casa de frente para trás, tá certo? Então, isso eu sei que difere de alguns conceitos de alguns colegas e, na verdade, eu acho que vai muito além do certo e do errado, vai muito da preferência, do quanto que isso te ajuda individualmente no planejamento do seu tratamento. Tá? Então, existem alguns artigos hoje na literatura que chamam muito a atenção e que ajudam muito a gente a diagnosticar, a reconhecer os problemas estéticos que o paciente tem e o que a gente pode fazer para melhorá-los, tá certo? Para corrigi-los. Então, esse é um artigo que eu cito muito em aula, que é o artigo do meu querido amigo Cachandre, que fala sobre as 6 linhas horizontais do sorriso. Existe outro artigo também do André Machado, da Universidade Federal de Bahia, o querido André, que fala também dos 10 mandamentos da estética do sorriso. Então, todos esses artigos que falam sobre a estética do sorriso, eles me ajudam muito a entender o que de fato vale a pena, qual direção seguir para que de fato eu consiga atingir objetivos estéticos desejados, legais e que venham, logicamente, a entrar em consonância com as expectativas do paciente. Tá? Então, quem quiser depois ter acesso a essas referências, é só me mandar um contato. Esses aqui são os meus contatos. Eu vou ter um enorme prazer em poder partilhar um pouco dessa literatura, dessas referências com vocês. Tá certo? Não sei, tomara que vocês estejam conseguindo ver o vídeo que eu estou mostrando agora. Esse foi um planejamento que a Fernanda Camargo, uma querida amiga, que trabalha junto com o Miguel Saliba, são 2 profissionais incríveis que eu tenho tamanha admiração e que estão muito relacionados ao DSD, né, que é o Digital Smile Design. Então, é uma ferramenta incrível que ajuda a entender aquilo que eu falei, reconhecer os problemas do paciente, qual o melhor, o que eu tenho que fazer para dar a esse paciente um melhor sorriso para ele, né? E considerando o sorriso do paciente. Então, não é nada, vou construir num modelo de gesso ou numa base de cera. Eu vou tentar desenhar o sorriso considerando o sorriso do próprio paciente. Então, eu sou particularmente apaixonado por essas ferramentas que tentam elucidar a gente em relação ao melhor caminho a ser seguido no plano de tratamento para atingir os melhores resultados possíveis. E esse aqui é um outro software que eu também utilizo bastante junto com o meu querido amigo Renato, que é o Elematics da Sure Smile. É um dos primeiros softwares no mercado que contempla a estética do sorriso do paciente, que já permite a gente entender o que a gente pode fazer em relação à movimentação ortodôntica ou a melhora de tamanho e forma dos dentes para dar a essa paciente um sorriso melhor. Então, esse é um software, só para vocês entenderem, que foi idealizado lá atrás, no ano de 2006, é um software da Sure Smile. Foi idealizado por um indiano, se eu não me engano, ele é indiano, Rohit Sachdeva, e que já, poxa, é um software incrível. Ele é mais voltado para a parte ortodôntica, né, para o ortodontista, mas que ajuda muito a gente a compreender também esses pré-requisitos estéticos que a gente precisa cumprir para chegar a um resultado final desejado. Tá? Então, aqui para elucidar,
Essa é uma paciente que me marcou muito por toda a relação de amizade que a gente construiu. Eu tive a oportunidade de tratar a filha dela primeiro, depois eu tratei ela. Ela veio indicada pelo meu sócio, meu colega, o Dr. Antônio Pedrosa, e ela veio com uma história de trauma. Ela teve uma queda da própria altura, onde teve o dente 11 intruído. E ela veio já com o Antônio para solucionar esse problema. Ela ficou preocupada e o Antônio falou: olha, a primeira coisa que você precisa fazer é justamente alinhar e nivelar esses dentes da melhor maneira possível para me ajudar a fazer uma reabilitação estética mais conservadora possível. Tá? Então, eu acho isso de uma honestidade incrível, porque às vezes a gente vê um exagero, uma polarização muito grande de profissionais que, não, senta aí que eu vou resolver, resolve na broca, acaba gerando um prejuízo biológico muito maior para o paciente do que se fosse contemplado também no plano de tratamento uma fase ortodôntica ali prévia, para alinhar e nivelar, para melhorar a posição dos dentes, minimizando assim a necessidade de desgastes grandes na fase de reabilitação propriamente dita. Tá? Então, particularmente, eu acho isso muito responsável e eu acho que nós precisamos adotar cada vez mais atitudes como essa, né? Pensando no melhor para o paciente e não no melhor para a gente, enfim. É sempre pensando no melhor para o paciente. E quando a gente pensa no melhor para o paciente, a gente tem que pensar em várias variáveis, lógico, questões financeiras, as questões de tempo, as questões que muitas das vezes envolvem outras especialidades, a possibilidade de adotar essas especialidades no tratamento. Então, a gente precisa compreender o paciente e os seus anseios como um todo para que a gente desenhe ali um plano de tratamento melhor para ele. Então, esse é um sorriso que, particularmente, eu já consigo entender que existem algumas coisas que a gente poderia fazer ali ortodonticamente que viria a melhorar a estética do sorriso do paciente. Só que agora, quando eu pego uma paciente hoje, que eu já entenda que a ortodontia por si só não vai dar o que esse paciente merece, como o melhor sorriso ao final do tratamento, eu já preciso ouvir o colega, eu já preciso fazer um planejamento que contemple essa especialidade. Por isso que muitas das vezes as pessoas falam que o tratamento é multidisciplinar. Não. Quando a gente fala de um tratamento como esse, o tratamento ele não é multidisciplinar. Esse tratamento ele é interdisciplinar. Existe uma diferença grande em relação a essas duas palavras. Multidisciplinaridade, muitas das vezes, faz a gente entender que o paciente precisa de uma outra modalidade terapêutica, mas que não tem nenhuma relação com a sua modalidade de tratamento. Mas quando a gente fala de interdisciplinaridade, é quando eu falo de uma relação de interdependência. Então, o que eu fizer vai interferir no trabalho do Antônio e o que ele fizer vai interferir no meu trabalho. Então, essa relação de interdependência caracteriza o tratamento como interdisciplinar e isso faz com que seja aumentada a nossa responsabilidade em relação ao diagnóstico e plano de tratamento. E um recurso que hoje, particularmente, eu venho adotando muito, além desses softwares que nos ajudam muito a movimentar os dentes, a entender ali, compreender o que eu posso fazer para melhorar a estética do sorriso daquela paciente. Esse é um recurso que foi o Cachand quem idealizou, que é um template que é o Smile Curves, né? Um template que me ajuda muito já, que ele já define ali a proporção de tamanho dentário em relação ao central, altura, largura, proporção de tamanho entre lateral e central, o quanto que o canino ele deve ser observado, né? A importância que ele tem no sorriso. Então, esse template me ajuda muito. Quem quiser depois, eu posso partilhar também esse template, eu posso conversar com o Cachand, logicamente, e
partilhar esse template, que ele é uma transparência onde eu posso colocar ali no sorriso do paciente, eu posso estampar, que vai me ajudar a entender o que o paciente tem de problema, se é um problema de posição, se é um problema de forma, enfim, a partir dessa compreensão, a gente entendeu o melhor caminho a ser seguido, tá certo? Lógico, tamanho de dente, forma de dente, depende muito das características individuais do paciente. A gente tem que individualizar o nosso paciente. Não vai ser o mesmo dente para todos os pacientes, mas isso já ajuda a gente a entender qual o melhor caminho a seguir, tá certo? Então, eu particularmente eu uso bastante esse template, tá? Ele recentemente publicou um artigo que fala sobre os Smile Curves agora na revista Dental Press, se eu não me engano, no final do ano passado ou no início desse ano, e que realmente vem a nos ajudar como clínico a entender todas essas deficiências que muitas das vezes os pacientes nos apresentam em relação à estética do seu sorriso e, consequentemente, consegue ajudar a gente a montar o nosso plano de tratamento. Então, isso eu converso, essa é a minha comunicação hoje que eu tenho com o Antônio. Então, a gente usa ou um DSD, ou para casos mais complexos, ou a gente usa os Smile Curves para ajudar a gente na comunicação. Então, antigamente, eu lembro muito que eu fazia primeiro, não, eu entendia assim, o paciente chegava, eu já entendia que ele ia precisar de um tratamento estético, eu falava assim, ó, não, primeiro é a ortodontia. Aí eu alinhava e nivelava os dentes e depois mandava para o reabilitador. E muitas das vezes o reabilitador falava assim, não, poxa, esse dente está muito protruído, esse dente está muito inclinado para lingual, ou a linha média ainda está desviada, enfim. E aí o paciente voltava e ficava nesse vai e volta, que é muitas das vezes desgastante para o paciente, tá? E eu falo isso mesmo o reabilitador estando ali do seu lado, na cadeira do lado, enfim, às vezes essa relação ela fica desgastada. Então, quando a gente já define alguns parâmetros estéticos e até mesmo já pensando lá no tratamento reabilitador final, lá no início do tratamento, poxa, essa relação ela fica muito mais linear do que sinuosa. E isso ajuda muita gente, tá? O paciente, particularmente, gosta muito disso. Tá certo? Então, aqui eu levei em consideração, ela tinha um desenho e uma exposição de nível gengival do lado esquerdo que eu usei como parâmetro de normalidade, de referência. Então, basicamente, eu uso o template de forma a coincidir com a margem cervical, que é o que eu posso levar em consideração, logicamente. Ela é uma paciente adulta, ela tem desgastes, ela tem dentes, enfim, desnivelados. Então, isso precisa ser compreendido também, levado em consideração. Então, aqui os modelos digitais, e aí eu vou partir para o meu planejamento virtual, já pensando justamente naqueles movimentos que eu pré-defini junto com o reabilitador que eu preciso fazer para dar a ele uma condição de reabilitação melhor possível para o paciente. Então, aqui é uma simulação de como que eu posso fazer esse planejamento virtual. E, logicamente, uma vez que eu fiz esse planejamento virtual, eu posso, ainda assim, discutir com um sócio, né? Com um reabilitador, perdão. Então, eu chego, Antônio, olha, eu fiz o planejamento virtual, já compreendendo aquela direção de tratamento que a gente havia previsto, ainda assim eu gostaria da tua confirmação, de você aqui tecer esses seus comentários. Então, a gente faz muito isso e ajuda muito. E para isso, a gente não precisa estar junto. Hoje, com todos esses recursos digitais, eu posso simplesmente deixar lá na área de trabalho do meu computador, na pastinha do paciente em comum, e ele tem acesso a todas essas informações. Então, isso ajudou muito, né? Toda essa que a gente chama de ortodontia digital ajudou muito na comunicação entre os profissionais. Então, está aqui o planejamento sendo feito, a ideia era instruir, e sempre quando eu penso em extrusão, penso muito, considerando que o momento de extrusão ele é altamente imprevisível quando feito com os alinhadores, né, de forma isolada, eu tenho uma tendência a sobrecorrigir esse movimento.
era uma paciente que vinha em história de trauma, então eu fragmentei muito, né? Eu utilizei uma taxa de movimento por alinhador muito pequena para justamente gerar uma força menor naquele dente, para ter um menor custo biológico possível para essa paciente. E aí, depois do planejamento virtual pronto, eu volto com o meu template, mantendo as proporções, para avaliar se realmente condiz com o que eu e o colega reabilitador havia pré-definido, tá certo? Então, depois do planejamento virtual feito, eu volto com o template. Então, está aqui o setup pronto. Demandou 11 alinhadores para o arco superior, 8 alinhadores para o arco inferior. Então, os modelos foram impressos, os alinhadores estampados. Então, está aqui. Após cumprida a etapa do tratamento ortodôntico, vale ressaltar que eu não precisei usar nenhum tipo de recurso auxiliar do tipo botão, elástico. Foi basicamente pequenos desgastes interproximais com o uso dos alinhadores. A paciente foi muito, muito, muito colaboradora em relação ao uso dos alinhadores. E aqui foi o que eu consegui de movimentação ortodôntica, muito dentro do que eu havia planejado para ela, eu junto ao Antônio. Então, nesse momento, eu conversei com o Antônio e falei: Antônio, o que você acha? Vale a pena ainda gerar um movimento, algum movimento ortodôntico antes da reabilitação estética? O que você acha? Então, eu peço a opinião do colega. E aí ele falou: não, Fábio, agora é comigo. E aí eu encaminhei a dona Mônica para o Antônio. E aqui a condição do tratamento ortodôntico feito, né, ainda por fazer a reabilitação estética. Então, está aqui os arcos isolados. Aqui o tratamento final do Antônio, a estética obtida com os laminados cerâmicos cimentados. Então, a estética do sorriso que a gente conseguiu, o quanto que a gente devolveu de estética do sorriso para essa paciente. Posição no incisivo. Então, quem assina os laminados aqui, justamente o meu querido amigo e sócio Antônio Pedrosa. E aqui é um comparativo da condição inicial para a condição final. E há pouco tempo ela veio no consultório, eu tive a chance novamente de avaliá-la. E aqui o registro de 6 meses pós-tratamento, o quanto que os resultados têm se mostrado estáveis em relação ao que foi conseguido imediatamente ao final do tratamento. Esse é um outro caso, é um caso também que eu particularmente tenho um carinho especial. Então, os mesmos passos sendo cumpridos. Era um paciente que apresentava uma flexão lingual importante dos incisivos, com aumento da sobremordida. Era um paciente padrão umbraquifacial, tendendo à face curta, com desgastes importantes nas faces incisais, não só dos incisivos superiores, mas também, em especial, dos incisivos inferiores. Então, toda a avaliação da estética sorriso. Como ele era um paciente face curta, a minha ideia não era corrigir essa sobremordida, intruindo muitos incisivos superiores, mas principalmente gerando uma intrusão importante dos incisivos inferiores. Ele tinha um desvio da linha média para o lado direito, então a ideia é também no tratamento ortodôntico corrigir essa linha média, adequando, equilibrando, deixando os espaços presentes nas distais dos incisivos laterais de forma equidistante. E como os espaços eram muitos, né, eu acabei, se eu não me engano, entre o 12 e o 11, também deixando o espaço presente na região mesial do incisivo lateral. Então, está aqui o planejamento virtual pronto, né, contemplando um pouco de intrusão dos incisivos superiores, mas principalmente uma intrusão grande dos incisivos inferiores, uma melhora parcial da inclinação vestibular dos incisivos, correção de giro, e aqui, como eu falei para vocês, um ajuste dos espaços, né, deixando até na mesial e na distal dos 2 incisivos laterais superiores. Tá certo? Esse era um ponto que muitas das vezes eu tinha muita dúvida
e eu fui aprendendo na marra. Antigamente eu tinha a ideia de que tem espaço, vamos deixar o espaço para ser preenchido com material cosmético, com material resinoso ou que seja com laminado de porcelana só na distal dos laterais. Durante muitos anos eu tinha essa premissa. Não, deixa os espaços porque fica menos visível, enfim, a gente esconde mais, entre aspas, a restauração. E, na verdade, com o tempo, eu comecei a observar que quando tinha espaços importantes e esses espaços eram preenchidos só com acréscimo de material na distal dos laterais, muitas das vezes o resultado final que eu tinha a impressão estética de que os incisivos estavam quadrangulados, porque quando você coloca muito material na distal, você acaba jogando, entre aspas, o zênite mais para mesial. Então, dá aquele aspecto quadrangulado do incisivo lateral. Então, hoje, um fator que a gente observa muito, eu junto com o Antônio, é justamente a posição do zênite do incisivo lateral, e isso vai ser determinante, né, junto com a quantidade de espaço, em saber onde que eu vou deixar espaço ou onde que eu posso deixar mais espaço ou não, tá certo? Então, aqui o planejamento virtual. Aqui foi o resultado que eu obtive após a movimentação ortodôntica com os alinhadores. Então, a gente já consegue observar uma melhora da sobremordida, um ajuste dos espaços interdentais de forma equidistante, para que, de fato, o reabilitador pudesse fazer o seu trabalho da melhor maneira possível. Então, mais uma vez ali, o template de forma a me fazer enxergar o que de fato ainda valia a pena ser corrigido ou não. Então, nesse momento eu encaminho o paciente para o protesista. Essa era a condição dele após o tratamento ortodôntico e previamente ao trabalho reabilitador estético. Então, os espaços gerados. E aqui, esse é um paciente que tinha uma indicação clássica de laminados pela magnitude desses espaços, mas por questões individuais do paciente, o Antônio acabou entendendo que valia a pena fazer com material, com resina composta. Então, esse foi o resultado que foi conseguido com a reabilitação estética, o que veio a atender às nossas expectativas em relação ao tratamento, mas principalmente as expectativas do paciente em relação ao seu tratamento. Então, gente, era isso que eu queria conversar com vocês. Estamos aí fechando uma horinha de apresentação. Acabei, acho que me estendendo além do que eu havia planejado, mas é porque realmente esse assunto me alimenta muito de informações e dá para falar, na verdade, um dia sobre isso. Mas aqui eu queria deixar apenas uma informação, né? Então, talvez aqui para a gente resumir e para que vocês possam levar uma mensagem dessa apresentação, né, daqui para frente. Enfim, eu ia falar para que vocês possam levar essa mensagem para casa, vocês já estão em casa, né? Então, daqui para frente é que a gente precisa justamente se voltar mais para essa avaliação estética dos nossos pacientes ortodônticos. A gente precisa melhorar a nossa relação com o nosso colega, com aquela modalidade terapêutica que vai estar diretamente relacionada ao tratamento. E quanto mais a gente tiver o cuidado de compreender esses aspectos estéticos, de alinhar essa comunicação com o colega, o quanto antes a gente fizer isso, melhor para o tratamento, tá certo? Então, essa era a mensagem que eu queria passar para vocês hoje. Então, mais uma vez, eu gostaria de deixar aqui o meu muito obrigado por toda a atenção. Como eu falei, para mim é motivo de muita alegria ter vocês aqui na nossa sala virtual. Poxa, no meio dessa pandemia, onde tem muitas lives, muitas informações bacanas, e, enfim, concorrer com essa galera não está fácil, não. Mas aqui, na verdade, não é a concorrência, e a gente
eu tenho um sentimento muito mais colaborativo do que de concorrência, tá certo? Então, eu espero realmente ter ajudado vocês e, enfim, ter, de alguma maneira, ter melhorado o senso crítico de vocês. Tá certo? Carol? Tá ótimo, Fábio. Poxa, a aula foi maravilhosa, finalizando com esses casos clínicos, é assunto super relevante. E o que a gente vê, na verdade, é que a odontologia, cada vez mais, ela é integrada, né? A gente não tem mais como se fechar naquele mundinho ali só da ortodontia, só da nossa mecânica, sem a gente associar o conjunto do que o nosso paciente é. Isso é cada dia mais claro, né, na nossa rotina clínica. De certeza. A gente, durante muito tempo, né, a gente achava que trabalhava solo, né? O Exatamente. consultório sempre te passou essa imagem, a gente fica ali sozinho no consultório. E, na verdade, não, a gente só fica sozinho quem quer. E eu acho que a gente precisa cada vez mais alimentar os nossos tratamentos de opiniões, com opiniões de colegas, né, de áreas que E sejam aproveitar tudo que essa tecnologia oferece para a gente, na verdade, né? A gente tem tanta ferramenta exatamente bacana hoje em o dia, tem quanto tanta coisa que nova. o quanto que a tecnologia ela nos ajuda nessa comunicação. Exatamente. Então, hoje, por que mais? Primeiro a ortodontia, depois vai lá e se vira, né? Então, eu acho que é difícil isso. O que eu tenho no consultório, particularmente, eu vejo outros colegas também que têm esse tipo de habilidade de treinamento em equipe, de comunicação integrada. Isso é muito, muito, muito difícil. Tá? Isso é muito Você difícil saber porque expressar exatamente o que você precisa para você você fechar com trabalha, outra área. trabalhar com tecnologia é fácil, difícil é trabalhar com ser humano. Porque o ser humano você tem que controlar, às vezes, aspectos que vão além do técnico. Então, do tipo, gerenciamento de tempo dele, né, do profissional. Às vezes você trabalha com um cara que é muito ocupado, é um cara que é vaidoso. Então, tudo isso são aspectos que podem interferir na comunicação. Então, a luta nossa do consultório é justamente essa, é a gente Meus trabalhar em filhos caninos estão fazendo escândalo aqui, socorro! maravilhoso, maravilhoso. Trabalhar em equipe exige esse cuidado e esse desafio, tá? Esse desafio de trabalhar de forma interdisciplinar é desafiador. Verdade. Então, mas eu não assim consigo entender que esse realmente não seja o melhor caminho. Então, eu acho que cabe a gente lutar por isso. Não, com certeza. E assim, aproveitar que a maioria do pessoal que Alguém está quer em fazer alguma casa, que pergunta? está sem ir para o consultório nessa quarentena, e tentar fazer curso online, tentar assistir mais coisas, expandir um pouco o conhecimento, conversar com os colegas. É sempre importante. Mais uma vez, agradecer todo mundo que dedicou o seu tempo a estar aqui com a gente, a estar Pô, tendo tanta essa gente. informação Eu toda. conheço alguns nomes aqui, o Arthur. É porque eu não estou vendo a carinha da galera, mas, poxa, Tá todo agradecer mundo a todos tímido, que todo foram mundo se presentes. escondeu aí, ninguém quer aparecer. Pô, o Felipe Miguel foi meu professor na faculdade, cara. Lá na Unigran Rio. Pô, já tem tempo isso. Eu saí da faculdade tem 17 anos, vou fazer 17 Não, isso anos é um agora. ciclo. Ele foi seu professor, você foi Espera meu aí, eu professor, mostrei. e a roda vai girando. Ele é um dos caras que estão à frente aí, né, do DSD no Brasil. Com E certeza, é uma honra receber ele aqui. Ele até mandou uma isso mensagem abriu no os chat. olhos, né, o quanto que esse recurso, né, que é o planejamento digital do sorriso, o quanto que ele abriu os olhos, não só dos protesistas, mas nosso também, né? Então, eu mostrei um caso ali da Marina, que é uma aluna minha lá de Passo Fundo, que eu pedi uma ajuda para a Fernandinha, e a Fernanda Camargo, ela trabalha com o Felipe, e, enfim,
poxa, é muito encantador, né? O quanto que a gente consegue alimentar a nossa cabeça em relação justamente aos aspectos estéticos e, de fato, definir metas terapêuticas que sejam condizentes Sejam com o melhor para possíveis o de serem paciente, né? E alcançadas, não né? só pensando em relação à condição oclusal. Então, eu vejo esses recursos como algo que que muda o nosso olhar, é um divisor de águas, né? Muda o nosso olhar para o paciente, muda o nosso olhar em relação ao colega, que a gente vai debater ali o tratamento. Então, é E até a muito, questão de muito. individualizar o paciente, né? Não tem mais receita de bolo. Cada caso é um caso diferente, cada pessoa tem que ser Antigamente a gente olhava o analisada macro, hoje individualmente. a gente olhava o macro. Então hoje, poxa, eu vejo muitos ortodontistas também já olhando para a questão do fenótipo gengival, coisa que a gente muitas das vezes negligenciava ou fechava os olhos. Hoje a gente tem essa preocupação, né? A gente entende que a estética não é só posicionamento, é alinhamento, nivelamento, é desenho, é cor, é gengiva, né? Estética rosa, estética branca. Então, ter a compreensão de tudo isso não é papel só do protesista, do reabilitador. Acho que todo mundo deveria ter fundamentos básicos sobre essas áreas. A É responsabilidade tem que muito ser importante. distribuída aí entre todas as áreas, né? Não pode mais Hoje concentrar no protesista. o crescimento ele ficou tão vertical que hoje eu vejo o ortodontista ele é especialista em alinhador. Isso não faz sentido para mim, né? Ele deveria ser especialista em ortodontia, né? Em tratamentos estéticos. Então, assim, a compreensão, a importância que essas informações, esses conceitos ganham hoje, não só na área da prótese, mas principalmente na área da prótese, mas eu acho que a importância ela tem que ser realmente valorizada. A gente precisa se alimentar dessas informações e eu acho isso incrível, né? O quanto que isso me ajudou a realmente a chegar num tratamento desejado pelo paciente, o quanto que ajudou nessa relação com o meu colega, e, enfim, Então, o eu pessoal acho que a gente só aparecendo tem aí, todo mundo. bota a carinha para fora, né? Tipo, o pessoal botar a câmera para a gente fazer uma fotinha no final. Eu queria até complementar, Fábio, só puxando aqui a nossa Pô, sardinha. ninguém quer perguntar nada? Alguém perguntou alguma coisa, Carol? Perguntaram aqui qual Alguém, foi o programa que você usou para os alguém quer templates. destravar o áudio e de repente perguntar? O template, tá. Eu posso. Vou falar com o Caxane. Eu mandei a mensagem mais cedo para ele. Deixa eu ver se ele me respondeu aqui. Me respondeu. Tá aqui, ó. Já me respondeu. Eu vou passar essas referências para vocês. Eu acho legal a gente ter acesso a essas informações que muitas das vezes são esquecidas, enfim. Sim, ferramentas super Eu acho que importantes, vale né? a pena. E outra coisa que eu acho assim. Então, quem mais perguntou? Então, em relação ao template, fica aí meu compromisso. Pedrão, não sei se é do seu, Carol, ou o Pedrão, o compromisso Depois a de eu gente passar essas compartilha com o referências para pessoal. vocês. Tá. Alguém mais aqui? Deixa eu ver aqui o que o pessoal está falando. Escrevendo aqui. Aqui, ó, qual o nome do software? Existem softwares que permitem, né? Como eu falei, tem o próprio DSD, mas é muito utilizado pelo grupo da estética, pelos protesistas. Hoje até a gente tem o próprio o Sure Smile, né? O Elemetrics, que foi o que eu mostrei para vocês. Tem o Orthoanalyzer, que, poxa, é incrível o software, muito bacana. Para mim, um dos melhores softwares que tem, que eu particularmente tenho a oportunidade de trabalhar na Smart. E, para mim, é um software incrível pelas possibilidades que ele permite, né? Pelas ferramentas que ele tem. Então, existem vários softwares hoje no mercado
que nos ajudam a ter essa compreensão da estética do sorriso do paciente. Mas essa dica é válida do Smile Curves, que essa dica desse template, ela não é só adotada para quem vai fazer alinhador, né? Ela é uma dica fácil, ela é barata, é um recurso que a gente pode utilizar no nosso dia a dia para o tratamento ortodôntico fixo convencional também. Sim, com certeza, para direcionar já. Então, fica aqui meu compromisso de passar isso para vocês. Não, com certeza. E uma informação, e na verdade todo esse conteúdo Alguém mais quer perguntar alguma coisa? Que você passou, que eu acho até legal da gente reforçar aqui para o pessoal, é que a gente é muito aberto na Smart a ter essa comunicação entre os dentistas, né? Porque toda a nossa equipe é composta por ortodontistas, todos somos especialistas, então quando a pessoa envia o caso, quando preenche aquela ficha de pedido, se você consegue ter essa visão estética, essa projeção do que você quer do seu resultado, fica muito mais fácil da gente se comunicar em relação à movimentação que você quer alcançar. Isso faz muita diferença no momento da nossa solicitação. Você já pensar que você quer manter um espaço, né, distal do lateral, ou que você quer distribuir o espaço igual entre os incisivos para finalizar como estética, seja qual for, a gente é muito aberto a esse posicionamento do profissional. Então, assim, vale muito reforçar que o pessoal escreva, que preencha direitinho, porque desde que a gente se organize, é muito possível chegar num planejamento 100% completo, usando essas ferramentas todas que o Fábio falou aí, disponibilizou para a gente. Carol. Essa vantagem que a Smart dá, por exemplo, você deve ter no final, assim, um pouco antes do início da pandemia, o professor Dino Capelosa enviou um caso que tinha, por exemplo, a demanda era um caso que tinha discrepância de Bolton. Sim. E aí tinha a demanda de conseguir espaços nas distais dos laterais para equalizar essa discrepância de massa dentária. Então, quanto que ele mandou já descrito isso, quanto melhora a nossa comunicação. Então, tive a oportunidade de fazer o planejamento virtual lá na Smart, compreendendo todos os objetivos dele do tratamento, mostrei para ele. E isso é palatável, né? Você consegue mostrar. Então, não fica só em palavras. Então, acho o planejamento virtual assim uma ferramenta incrível que incrível. O mundo me faz entender que antes eu trabalhava no escuro. Hoje as coisas evoluíram e a gente tem que antigamente era no tato. Acho que é isso. Alguém mais quer fazer alguma pergunta? Gente, se alguém quiser abrir o áudio, fica à vontade. A gente está aqui agora para ter essa dinâmica mesmo, para conversar, tirar dúvidas. Se alguém quer perguntar qualquer coisa que for, pode ficar 100% à vontade. Show de bola. Então tá bom. Galera, parabéns pela aula, viu? Parabéns pela aula, foi excelente, Fabinho. Como sempre. Você é suspeito. Eu sou suspeita, mas eu não falo mentira também, não. E aí, Aninha? Bom, vendo muita gente aqui, Beca. Legal. Tá bom, né, galera? Então é isso, né, Carol? Obrigado mais uma vez aí pela atenção de vocês. Se cuidem. Em breve estaremos juntos aí, abraçados. Isso. Rezando aí para tudo. Sintam-se abraçados. Fica bem. De forma virtual. Aproveitando, para lembrar o pessoal que esses encontros, esse Study Club vai ser quinzenal. Então, o próximo vai ser dia 27. E a gente vai estar recebendo o nosso querido Léo Camardella aqui. Quem vai estar tendo esse bate-papo com ele vai ser a Ana. Esse é fera! Então, gente, está imperdível. Já se programem, de 15 em 15 dias a gente vai estar abrindo esse espaço. Vão ser vários professores queridos e convidados com temas diferentes, com caso clínico. E se alguém tiver sugestão de tema também, se quiser abordar alguma sugestão de qualquer coisa para ser abordada, a Smart está 100% aberta a ouvir vocês. E obrigada mais uma vez todo mundo que disponibilizou aí o tempinho, como o Fábio falou, a grande concorrência das lives, das aulas online. Que bom que vocês estiveram aqui com a gente fica muito feliz mesmo. E aí, acho que é isso então, né? Pedro,
complementar com alguma coisa? Só aproveitar, um recado rapidinho, primeiro, quem não está no grupo ainda lá da Smart, só me mandar uma mensagem aqui, pode ser pelo chat mesmo, que eu mando o link para participar do nosso grupo. E a gente está lançando a primeira fase dos nossos novos sistemas, e a primeira parte já está no ar, que é o novo sistema de pedido. Então, o pessoal, quando for pedir alinhador através do site online, já vai estar com o upload 100% online, a documentação compilada, enfim, já está no ar. Inclusive, tem uma seção ali dentro, depois que você fazer o login e a senha, que é o Smart Academy. Então, todo o conteúdo que a gente está gerando está sendo gravado e a gente vai jogar lá no site para o pessoal poder assistir. E essas referências, eu tenho assim, é um prazer de partilhar elas com vocês, tá bom? Já falei, ó, o Caixano me respondeu aqui, eu posso passar para vocês. Vale muito a pena. Até, sabe que vale a pena? Já estou pensando aqui. Aí, Gabriel, ó, Gabriel está ali assistindo. Já estou pensando aqui, é muito legal isso, sabe? Estou pensando aqui, imagino, como planejador lá na Smart, eu gostaria muito de receber uma foto do paciente com um template na posição dos dentes que o profissional deseja, entendeu? É legal, né? Uma imagem vale mais do que 1000 palavras. Então, o cara já coloca ali o template na posição, vai me ajudar muito como planejador a entender o que de fato ele quer. Acho que a gente pode utilizar esses recursos aí. Vamos pensar nisso aí. Aí, Pedro, vamos desenvolver aí. Vamos bolar essa ideia. Falar com a doutora Isabela Rosa aí. Tá bom, então. Galera, boa noite para vocês. Valeu, Fiquem gente. com Deus. Obrigada a Obrigado todo mundo mais uma vez. Tchau, tchau.